Oi gente, tudo bem? No tutorial de hoje eu vou ensinar pra vocês essa make bafo, que é pra te arrasar, sambar na cara das inimigas agora no Réveillon, né, nas festas de fim de ano. O passo a passo tá bem completo, a lista de todos os produtos utilizados tá aqui embaixo no box de informações e eu vou deixar também minhas redes sociais aqui na telinha que depois vocês podem me acompanhar também por lá. Então é isso, antes de começar o vídeo, não esquece de clicar em gostei, tá? E se inscrever também aqui no canal. Então, bora pro tutorial? Então, vou começar com o fixador de sombra e glitter da Dylos. Com o meu dedinho mesmo, eu vou depositar ele por toda a minha pálpebra, desde a raiz dos cílios até a sobrancelha. Pincel bem pequenininho de precisão, eu vou pegar esse tom branquinho da paleta Classic Nude da Panvel e vou depositar ele primeiramente abaixo do ponto alto da minha sobrancelha e com o restinho de sombra que ficou no pincel, eu vou espalhando para as laterais, desde o canto externo até o canto interno. Agora com o pincel bem fofão de esfumar, esse é do Boticário, eu vou pegar o tom de marrom mais claro que tem na paleta e vou começar depositando ele no canto externo do meu olho e com o resto de sombra que ficou no pincel eu vou arrastar para o canto interno, tá? Então, desde o canto externo até o canto interno. Conforme eu tiver com o pincel em cima do côncavo, que é onde o olho afunda, onde a pálpebra afunda, eu vou deixar bastante força no pincel, vou colocar bastante pressão. Conforme eu for esfumando essa sombra para perto da minha sobrancelha, eu vou tirando a pressão do pincel, vou pegando o pincel bem na pontinha, que isso vai ajudar a criar o degradê. E uma outra coisa, gente, que é bem interessante, conforme a gente vai esfumando a sombra, ela vai ficando mais clara. Então depois eu pego mais sombra, volto e vou reaplicando ela por cima, vou fazendo o mesmo processo até que a sombra fique bem na tonalidade que eu quero. Agora com o pincel de esfumar um pouco menor, esse é o da Dylos, eu vou vir no tom de marrom mais escuro da paleta, vou começar depositando ele também, novamente, que nem a outra sombra, no canto externo, com o resto de sombra que ficou no pincel, eu vou arrastar para o canto interno. E tem que ser, gente, sempre, todas essas sombras até o canto interno mesmo do olho, porque depois a gente vai fazer o recorte do cut crease com corretivo, então para ficar o acabamento legal, essas sombras todas têm que vir bem até o canto interno. E esse marrom mais escuro, gente, eu subo com ele até o côncavo, na verdade. Eu não posso invadir muito o marrom mais claro que a gente tinha aplicado antes. Então, eu vou fazer o mesmo procedimento do marrom mais claro, porém eu não vou subir tanto com essa sombra. Ela vai ficar por dentro do marrom mais claro. Depois eu vou voltar com o pincel de esfumar, aquele primeiro, sem pegar mais sombra, só para ajudar aí no degradê entre essas duas sombras. Com o pincel de esfumar um pouco menor, eu vou vir nesse tom de roxo da paleta da Vult. Eu vou deixar o nome dela aqui embaixo no box de informações e eu vou depositando ele no canto externo, é o mesmo procedimento, gente. Do canto externo, o restinho que sobrou no pincel, eu arrasto para o canto interno. Só que esse marrom, então, esse roxo, na verdade, ele vai ficar por baixo, ele vai ficar por dentro, na verdade, do marrom mais escuro que a gente tinha aplicado antes, tá? Então, aplica no canto externo, com o que sobrou no pincel, eu arrasto para o canto interno. E vou esfumando ele de uma maneira que ele fique por dentro do marrom mais escuro. Isso tudo é para ajudar no degradê. Depois eu volto com o pincel fofão novamente, aquele primeiro que a gente usou, e vou misturar todas essas sombras. Agora, com esse mesmo pincel fofão, eu vou pegar o tom de rosa da paleta da Vult e vou depositar por cima de todos esses degradês de marrom que a gente aplicou, tá? Eu vou aplicar por cima de todas as sombras, na verdade, só para deixar o fundo delas um pouco mais rosado. Agora eu vou vir com o corretivo da Tracta em um pincel língua de gato e vou começar a fazer o recorte do meu cut crease por todo o meu côncavo. Aonde tu sente que o olho afunda, onde a pálpebra afunda, tu começa a fazer esse recorte. Tu vai contornar todo o teu globo ocular. Todo não, na verdade tu vai parar um pouco antes, um pouco depois, na verdade, da metade do olho. Então, depois que eu fiz o contorno bem certinho, no início a gente começa a ficar meio cagado, né? Mas depois a gente vai consertando. Depois que eu faço então o contorno, eu preencho todo o meinho. Agora eu vou pegar com o pincelzinho língua de gato, fixador de sombra e glitter da Dylos, aquele que a gente usou lá no início, e vou depositar por cima de todo o corretivo. Agora eu vou vir com esse glitter lindo da Dylos, a cor dele é o prata, e com o pincelzinho de precisão, mesmo que a gente iluminou abaixo da sobrancelha, eu vou depositar ele por cima de todo o corretivo e fixador de sombras que a gente acabou de aplicar. Então eu deposito ele somente dando batidinhas, tá? Eu não arrasto esse glitter nem nada para evitar que ele caia na pele. Então somente depositando com batidinhas. Agora eu vou pegar um pouco do fixador com o meu dedo mesmo e vou aplicar somente no canto externo, tá? Só no canto externo mesmo do olho. E em seguida eu vou vir com essa sombra preta também do quinteto da Vult. Com um pincelzinho de esfumar bem pequenininho, eu vou somente depositar ela então por cima de todo o fixador de glitter que a gente acabou de aplicar. Então, somente no canto externo, nesse ângulo assim, mais na diagonal. E depois, com o restinho que sobrou no pincel, eu vou começar a subir um pouquinho, só no cantinho mesmo do cut crease, ó. Bem conforme tá aparecendo aí no vídeo.
Agora eu vou voltar com o pincel de esfumar, aquele mesmo que a gente usou para aplicar a sombra roxa. E sem pegar mais sombra, eu vou esfumar esse tom de preto. Eu vou esfumar essa sombra preta, então no côncavo. E depois eu vou pegar mais sombra roxa e vou depositar ela entre o preto e o glitter prata, tá? Pra fazer um degradê. O degradê entre essas duas cores fica mais bonito. Depois eu volto com o pincel e sombra preta. Vou reforçar, na verdade, a sombra preta, porque na hora que eu apliquei a sombra roxa, ela perdeu um pouco da intensidade. Então eu vou só depositar a sombra preta de novo. Agora eu vou fazer o delineado com esse delineador da Make Be, que vocês sabem que eu amo, que ele é prova d'água. Fazer um delineado bem fininho, gente, e não vou puxar o gatinho também. Ele vai vir só até o final do meu olho, porque a sombra preta já dá o acabamento. Agora eu vou aplicar máscara de cílios, essa é a T Colossal da Maybelline, por todos os meus cílios superiores. Agora eu colei meus cílios postiços, gente, não mostrei essa parte pra vocês, né, mas eu vou fazer vídeo de cílios, eu sei que eu tô devendo, mas em breve vídeos de cílios aqui no canal, tá? Depois eu vou grudar os cílios postiços aos naturais com a máscara de cílios. E agora eu venho com um pincel sujo de pó mesmo, que é o que eu tinha usado para fazer a pele. E vou só fazer esse acabamento, ó, no canto externo do olho. Depois com o lápis preto da Douglas eu vou aplicar ele por toda a minha linha d'água e também borrar ele rente aos cílios. Mas é bem rente mesmo, gente, para não ficar muito dramático. Vou vir com esse pincelzinho que ele é próprio mesmo para aplicar sombra rente aos cílios inferiores. E vou esfumar todo o lápis preto. Achei a falar marrom, todo o lápis preto que a gente aplicou. Depois que eu esfumei o lápis com esse mesmo pincel, eu vou voltar na sombra roxa do quinteto da Vult e vou aplicar também por cima do lápis preto e descer um pouco. Eu vou começar a fazer um degradê com a mão bem levinha e esfumar ela para baixo. Depois eu vou vir com o mesmo pincel e a sombra preta também do quinteto da Vult e vou aplicar essa sombra preta assim, bem rente aos cílios, gente, tá? Não vou descer muito com ela. Depois eu vou pegar o tom aquele branquinho, mesmo que a gente usou para iluminar abaixo da sobrancelha, e vou iluminar todo o meu canto interno. E vou finalizar então essa make com máscara de cílios nos cílios inferiores para dar o acabamento. E esse é o resultado final, gente. O que vocês acharam? Eu amei. E pro batom eu escolhi esse batom lindo, que é o Lia, a linha Bruna Tavares. Gente, é um rosto tão lindo que vocês não têm ideia. Eu acho que ele ficou super a cara, né, dessa maquiagem, acho que combinou muito bem. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se tu gostou, não esquece de clicar em gostei, me acompanhe nas redes sociais. E aguarde que vai ter mais uma maquiagem de festas de fim de ano, tá? Então é isso, gente, um super beijo e até o próximo vídeo.